Boa tarde, pessoal. Chegando aqui para trocar uma ideia rápida com o povo aí, tá? Ah, essa ideia que eu vim trocar é sobre o trabalho que a gente inicia amanhã. Tá? Vou esperar um pouco o pessoal chegar aí para comunicar aí. Esse trabalho que se começa amanhã, que será todas as quintas-feiras, às 21h30, tá? O que é? É o trabalho de Reiki e Ho'oponopono da identidade própria virtual. Todas as pessoas que quiserem receber precisam chamar e entrar num grupo de WhatsApp onde elas vão receber essas energias de cura, tá? Então eu sempre peço para as pessoas se conectarem ali, eu passo as instruções todas no grupo de WhatsApp. Bom, eu quero começar a trabalhar, eu quero começar a aprender sobre espiritualidade na prática, eu quero começar a doar energia, eu quero me envolver nesse processo, eu quero me comprometer mais com esse processo. Como é que é que eu tenho que fazer? Ah, tem possibilidade. Também a gente está formando, através da equipe Mãe Maria, de Ho'oponopono, da identidade própria e rede virtual, a gente vai formar uma equipe que vai mandar energia para esse grupo. Esse grupo vai receber gratuitamente, tá? Esse grupo de WhatsApp. A gente vai comunicando ali o que é necessário para receber toda a semana, tá? Bom, que eu tenho mais para falar sobre isso? Essas pessoas que querem participar já, se comprometer com a espiritualidade, se comprometer com consigo mesmo, no seu propósito, se conhecer melhor, se curar mais a fundo, tá? Não só receber, essas pessoas vão ter instrução, vão ser instruídas. Esse negócio não para aqui de. Tá? Essas pessoas serão instruídas e amparadas, tanto por mim quanto pela egrégora do Centro de Terapias Integrativas Mãe Maria. Tá? Eu vou ser o tutor aqui no plano físico, né? Claro que sempre com todo o amparo espiritual que a gente tem, com toda a egrégora que nos sustenta, etc. E eu vou tutorar vocês que vão participar dessa doação de energia. O que é o tutoramento? Eu vou ensinar a fazer merkaba de proteção, vou ensinar a fazer conexão com a sua mentoria espiritual. A gente vai limpar crenças e paradigmas que nos impedem de acessar a nossa intuição, que nos impedem de a gente se encontrar, né? Encontrar nosso propósito de vida. Então, esse vai ser o trabalho que vai ser executado com o grupo e, claro, depois a gente vai já doar para os outros, né? Emanar essa energia para os outros. Então, a gente sabe que tudo existe a lei da ação e da reação, né? A lei do retorno, a lei da causa e efeito, a lei do karma, tudo é a mesma lei com nomes diferentes. E uma das coisas que quando a gente está disposto, se propõe a doar energia para outras pessoas, para o benefício de outras pessoas, para a cura emocional e espiritual de outras pessoas, a gente está automaticamente recebendo essa cura, né? Tudo que a gente envia, a gente recebe. Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, tá? Então, quanto mais eu estiver disposto a doar para o universo, mais o universo vai me presentear. Então, essa é a máxima do comprometimento com um trabalho que beneficia outros seres. Obviamente, é necessário passar por uma seleção, porque tem pessoas que não estão ainda, às vezes se encontram num momento de fragilidade emocional, espiritual, às vezes estão em processos bem pesados que estão passando, e às vezes elas querem ajudar, elas têm vontade de ajudar. Só que não basta só a vontade, tem que estar capacitado, tem que estar bem, minimamente bem, né? Não é um iluminado, mas tem que estar minimamente bem, minimamente equilibrado, com as suas emoções equilibradas, minimamente com entendimento, né? De que eu estou fazendo aqui. Então, por isso que é preenchido uma ficha e essa ficha é analisada tal pela egrégora do Mãe Maria, e aí depois a gente vê se a egrégora percebe, não.
Se a pessoa não está em condições no momento, não quer dizer que ela não estará daqui a um tempo. Então aí essa pessoa é colocada no grupo onde receberá essas energias de cura. E aí depois disso, se lá adiante, se ela sentir vontade de ingressar, quando ela estiver melhor, sim, poderá ser feita uma nova análise dessa ficha e ela poderá ingressar nesse grupo, onde a gente vai estar sempre falando sobre espiritualidade e praticando. Vai ser teoria e prática. Então vai ser menos teoria e mais prática. Vai ser bem dinâmico e a gente vai fazer muitas curas em nós mesmos, tá? Então aqui já entrou algumas gurias aí que já estão nesse grupo, já fazem parte, tá? Já estão. E aos pouquinhos, mais e mais pessoas vão querendo aprender, querendo por quê? Porque vão ver os resultados das pessoas que estão nesse grupo, vão ver que elas estão se sentindo melhor, estão entendendo que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E nós todos estamos interligados, tá? E justamente isso aí, até um livro que fala dessa interligação de todos os seres, é o Matriz Divina, né? De Greg Braden, que é o último livro. Foi o último livro que nós estávamos estudando aqui no Centro de Terapias, no grupo de Apometria e Reiki, tá? Então foi esse último livro que é Física Quântica Pura, comprovando cientificamente. E aqui a gente sempre busca unir a ciência e a espiritualidade livre, né? Que é o que a gente está sempre buscando, executar, praticar e falar. Porque a gente não considera que tem um ditado que diz desconfie do, não me lembro de quem é esse ditado, é de algum filósofo, desconfie do mestre, um sábio de um livro só, né? Claro, porque se tu está preso apenas numa escritura, é muito fácil tu ser manipulado, né? Então, desconfie do sábio de um livro só. Hoje em dia não seria de um livro só, porque existem muitos livros, mas desconfie dos sábios de uma vertente só. Busque um conhecimento. Por quê? Para crescimento, para quebra de paradigma, a gente tem que pegar outras vertentes que acabam, às vezes, confrontando aquilo que a gente está acreditando. Então, sem esse confronto, a gente não quebra paradigmas. Por isso que desapego do ego e o autoconhecimento exige um confronto das minhas próprias, do que eu acredito, né? Do meu próprio ser. Então, a pessoa tem que estar bem disposta a se olhar, não se culpar, não se julgar e disposta também a soltar coisas que ela carregava como verdades que passam a não fazer mais sentido e passa a buscar e viver outras verdades. Então a pessoa tem que estar com um certo nível de desapego, com vontade de viver, de conhecer a verdade, tá? E a verdade não vem de homens, né? A verdade existem as verdades universais, né? Elas servem para todos os seres. Assim como as leis que regem o universo, elas servem para todos os seres. Então não é uma verdade dual. A verdade dual eu tenho a minha verdade, tem a tua, cada um tem a sua. Isso são crenças, são paradigmas. E quando a gente busca um conhecimento que leva à expansão da consciência, a gente não fica preso a verdades duais. Tá? E as verdades duais são presas em programações, tá? Em programas, em hologramas, programações que foram implantadas. E alguns chamam de conhecimento. Tá? Então, a informação é importante para a gente acessar a nossa consciência. Tá? Então, às vezes, através da informação, ela é muito importante para tu conseguir encontrar coisas dentro de ti mesmo, dentro do teu próprio coração. Mas não só acumulando informações, isso não adianta, tá? Isso não funciona, isso não faz crescer. O acúmulo de informações não faz crescer. Tá bem? Tem um ditado que diz, é mais válido um sábio analfabeto do que um burro com uma biblioteca cheia de livros.
vezes a gente estuda muito, né? Fica preso no conhecimento e a gente acha, sei um monte de coisa, já li tantos livros, tarará, tarará, e só que no fundo, se a gente não está praticando tudo aquilo, aquelas informações que estão dentro da gente, elas acabam sendo o nosso próprio algoz, tá? Então isso é uma coisa que a gente tenta libertar um pouco, porque senão que quando tu te prende no conhecimento, tu começa a fazer comparações baseadas em tal escritura, confrontando outras escrituras, confrontando as pessoas que sabem menos, ou que tu tenta desafiar com o teu nível de conhecimento. E aí isso é puro ego, né? Isso é puro egocentrismo, isso é puro dualidade. Sempre quando a gente quiser achar que a gente sabe mais que os outros, cara, a gente está no caminho errado. Porque eu sempre percebo assim, ó, quanto mais eu estudar, mais eu percebo que não sei nada. É o contrário, não é quanto mais eu estudar, mais eu sei, não, é mais eu percebo que não sei nada. Por quê? Porque o conhecimento é infinito, o universo é infinito, o conhecimento é infinito. Então, se eu achar que eu sei alguma coisa, dentro dessa caixa aqui eu posso até saber, mas, cara, abre essa caixa e existe um universo. E aí? E aí eu já não, eu sou o mais idiota que teria, né? Então, não existe, a gente não pode fazer esse tipo de comparação e a gente não pode achar que o conhecimento nos dá vantagem sobre as outras pessoas ou sobre as outras doutrinas ou coisa assim. Cara, cada um busca e se afiniza nos lugares e com as pessoas conforme a sua própria consciência, conforme a sua frequência vibratória, tá? E tá tudo certo, não tem nada errado nisso, beleza? Pessoal, outro aviso que eu venho deixar, além desse que está aqui na tela principal aí da equipe de Ho'oponopono da identidade própria, para quem não conhece o Ho'oponopono da identidade própria, é uma técnica diretamente havaiana, trazida, não é aquela distorção ocidental de Ho'oponopono, tá? É uma forma pura dos kahunas havaianos, que a gente assume toda a responsabilidade para nós mesmos e curamos em nós o que precisa ser curado. O que a gente enxergar no outro, a gente cura em nós. Essa é a metodologia, vamos dizer, original dos kahunas havaianos. E esse da identidade própria foi trazido pela Morna Simeona, que era professora do Dr. Hugh Lin. E o Hugh Lin é professor do Joey Vitale. Bom, e agora a gente está trazendo isso para a prática, vai ser mais prática, para a nossa prática. A gente vai curar em nós coisas que temos em comum com as pessoas que querem ser atendidas pelo Reiki, pelo Ho'oponopono da identidade própria. Então, com essa técnica, o Dr. Hugh Lin tem registrado, que é citado até num livro, no Limite Zero. O Dr. Hugh Lin tem registrado que ele, através dele, e sem atender os pacientes, só apenas com a lista de nomes, ele conseguiu liberar todos os pacientes psiquiátricos de alto grau de demência e periculosidade. Ele conseguiu liberar uma ala, fechar uma ala psiquiátrica neste hospital através dessa ferramenta. Tá? E é isso que a gente vai fazer toda semana nas quintas-feiras, às 21 horas. Beleza? E muitas pessoas serão beneficiadas e os maiores beneficiados somos nós mesmos. Mais um lembrete. Amanhã eu vou gravar um vídeo falando da quinta lição que eu aprendi do Brasil ao Chile, tá? E também lembrando que dia 16 agora de junho teremos o relançamento desse livro lá no shopping Pelotas, na livraria Vanguarda. Então fique atento, aparece lá, dá uma confraternizada conosco, trocar uma ideia, comprar um livro, né? Quem não tem,
e ler um pouco dessa história. Isso aqui é uma história que foi vivenciada, não é uma história ficção, né? Não é uma ficção, mas isso aqui é algo que eu vivenciei de verdade e aprendi um monte de coisa. E vejo que esse é só o início, né, cara? Isso que eu aprendi é só o início. E só que eu precisava dessa experiência e foi legal, foi desafiador. E às vezes a pessoa não precisa ter o Chile, a pé, sem dinheiro, como eu fui. E para ter essas experiências, daqui a pouco lendo um livro desses, já pega um pouco dessa visão, já começa a fazer algumas mudanças e a coisa começa a acontecer, né? Bom, pessoal, acho que era isso os recados. Hoje de noite a gente tem um grupo de estudo Ciência da Espiritualidade, que infelizmente para as pessoas que queriam estudar conosco já fecharam, né? Já estamos entrando no quinto mês. Mas quando terminar essa turma a gente vai abrir outra, se Deus quiser, se for assim a vontade do todo, a vontade da egrégora do Mãe Maria. E, e vamos E vamos continuar nesse grupo da equipe do Mãe Maria de Ho'oponopono e Reiki. A gente sempre vai ter estudo, sempre vai ter atualização. Eu vou lá compartilhar link das referências dos vídeos, livros, coisas que a gente tem, assim, que já é base, que a gente já vem fazendo isso desde 2006, né? Estudando, praticando. Tá? Então, a gente já tem alguns dados de pessoas e coisas que são referências que dá certo. E a gente quer compartilhar com quem quiser fazer parte junto conosco. Tá bem? Valeu, gratidão e até amanhã. Amanhã eu vou falar mais um pouco, vou trazer alguns assuntos. Vou ver se trago algum assunto que tem sido solicitado pelo pessoal, que eu não tenho falado. E eu vou pegar lá nas minhas anotações e eu tenho certeza que vai realmente dar uma mexida aí, porque são assuntos polêmicos. Valeu, gratidão, uma boa noite a todos.